Vamos lá, vamos sabendo direito dessa vez através do direito tributarista, direito tributário, né? Eu vou receber aqui a doutora Calíope Lima, tá? Ela pra gente falar sobre direito tributário, porque o governo federal vai encaminhar para o Congresso um projeto de lei que pretende taxar pessoas com rendimentos de mais de 600 mil reais por ano, ou seja, 50 mil reais por mês. Não vai ser muito problema para nós esse Não. Pra mim não, né? Não sei vocês aí. Não seremos afetados. Não vou ser muito afetado nessa lei aqui, não, doutora, mas seja bem-vinda. Essa lei que vem, que diz, não, eu vou tirar do rico, vai ser eu até vi na CNN dizendo, é o Robin Hood, vai tirar do rico para transferir para os pobres. Deixa eu trazer aqui a doutora, seja bem-vinda no nosso Conexão Clube Tambaú, viu? Muito obrigada pelo convite. Erli do Povo. Muito bem. Aqui. Doutora Poliana mesmo. e doutor Josival, um prazer estar aqui. Agradeço o convite, inclusive através de Léo, que estava com a gente desde antes, né? Lá, quando nós éramos ainda Jovem Pan. Isso. Né? E sobre essa questão da taxação dos ricos, né? Já era uma promessa muito grande. A nossa Constituição Federal ela já prevê um imposto sobre grandes fortunas que não foi implementado ainda, mas isso é como se fosse um prenúncio do que pode vir, né? É uma medida que a gente considera hoje como populista, porque a gente efetivamente retira uma taxação, porque nós elevamos a isenção do imposto de renda para até 5 mil reais, então quem percebe até 5 mil vai estar isento dessa tributação, mas ela migra para quem recebe a partir de 600 mil ano, né? É uma gradação, a taxa máxima vai ser em 10%, mas para quem recebe a partir de 1 milhão. Então, nós não temos ainda. Nós não temos ainda as alíquotas. Eu pagava essa conta aí feliz da vida. É porque não tem que se preocupar, né, doutora? Na verdade, não temos ainda as alíquotas, né, efetivas, porque a gente está falando aqui de projeto de lei. Tivemos algumas críticas sobre o momento de informação desse projeto, porque como a gente só vai tratar disso no ano que vem, tivemos muito embate e reflexo, inclusive no valor do dólar, né? Com essa informação que o Haddad proferiu, mas que efetivamente não temos ainda quando vai ser colocado em prática. Só que a partir do ano que vem que isso vai ser verticalizado. Se essa lei, na verdade, for verticalizada, que muita gente está me ouvindo aqui agora, não, mas eu não ganho 600 mil reais por ano, não ganho 50 mil reais por mês. Mas o que vai impactar, o que pode impactar para o pequeno, aquele que se diz agora, tá ouvindo, não tem nada a ver comigo, eu disse agora não, tá? Mas isso aí impacta em quê no pequeno? O pequeno vai ter um impacto positivo, né? Porque o aumento da isenção foi diretamente proporcional. A gente fala de neutralidade tributária, né? Então, o que é a neutralidade? Ele diz que não vai aumentar a arrecadação. Ele trocou o polo arrecadatório. Então, nesse momento, a gente aumentou o nível de isenção e colocou para quem ganha mais. Então, vamos pagar mais quem ganha mais e pagar menos quem ganha menos. A senhora acha que com essa medida, o conceito de imposto de renda é para rendimento mesmo, não é para salário? Isso. Com essa medida, então, chega-se a esse conceito do que seria realmente imposto de renda no Brasil? Boa observação, Josival. Eu acho que a gente chega mais próximo do que efetivamente é uma tributação da renda, né? Não do salário. Exato, até porque foi muito bom esse seu enfoque, porque a tributação do seletista, ela continua vinculada aos 27,5%, dadas as devidas proporções das taxas, né? E essa questão dos rendimentos não é para seletista, é para rendimentos extra salário, tá? Então, quem recebe prestação de serviço, juros sobre capital próprio, rendimentos extra salário, a tributação de até 10% a partir de 600 mil ano. Então, não é para o mero trabalhador. A gente vem falando isso, a gente tá no mês de dezembro, hoje a gente completa um mês aqui o programa no ar. Parabéns, tem bolo? É boa pergunta, né? Ainda bem que... alguém perguntou. Ainda bem que alguém Sérgio Pavanelli perguntou, tá me ouvindo agora, tem bolo, Ainda Sérgio bem, Pavanelli? porque olha, se eu não trago o Já meu joguei pro café, chefe. nem não traz não, também não. Já joguei pro nosso chefe aqui. É. A gente no mês de dezembro, para eu fechar aqui, no mês de dezembro, a gente vem falando, a gente trouxe aqui dezembro laranja, que é em alusão aí o combate ao câncer de pele, chegou tal. O que é o dezembro roxo, doutora? O dezembro roxo, você fez uma alusão bem importante sobre os meses serem vinculados a cores para nos lembrar do nosso foco social, né? Nós, como cidadãos,
a gente tem que reverberar, a gente tem que colocar foco em determinadas ações que vão dar contexto e consequências para todo mundo. O Dezembro Roxo, Erli do povo, ele é nada mais do que nós temos até 6% do nosso imposto de renda como a possibilidade de isentar até 6% do meu imposto de renda, aquilo que eu vou contribuir, se eu destino esses 6% para instituições, tanto infantis como para idosos. Então, a gente pega ali a criança e o idoso. A gente precisa fazer isso através de duas formas. Se eu faço durante o ano fiscal, ou seja, até o final do ano, eu tenho a liberdade de escolha. Esses 6% eu posso, através do fundo, existe um fundo que organiza essas doações, mas através desse fundo eu posso destinar para a organização que eu quiser. Então eu posso dizer, eu quero para a de Josival, eu quero para a de Erli, eu destino. Se eu fizer no momento em que a gente tem até 31 de maio, eu tenho uma limitação de 3% para um e 3% para outro. Então, por que o Dezembro Roxo? Porque eu posso, até o dia 31 de dezembro, ter mais flexibilidade nessa escolha dessa doação, né? Antigamente, há uns 2 anos atrás, era muito complexo. Você destinava aquele valor, o fundo teria que fazer uma licitação para as pessoas se habilitarem a receber. Agora, mais não. Eu posso dizer, destinar quem eu quero que receba. E é interessante que, veja bem, tem Diego Tavares. Diego Tavares tem feito um trabalho muito grande nos últimos 8, 10 anos de convencimento das pessoas a fazerem essa doação. Porque as pessoas, eu acho que por desinformação e às vezes por desinteresse, mas é uma forma de contribuir bacana. Você já vai descontar o imposto, você pode ajudar, então, entidades da sua cidade, se você faz no período. Então você escolhe, isso. Enfim, tá certo? E outra coisa, Josival, só para você ter ideia, nós temos hoje na Paraíba, na última pesquisa, houve aumento, apenas 3% do valor que poderia ser destinado está Era sendo. isso que eu ia perguntar, o paraibano em si, estou trazendo para nós aqui da Paraíba, mas eu acho que se distribui para o Brasil. Isso. Ele sabe, ele doa. A cada dia, a cada ano, vem aumentando? Vem aumentando, mas de forma muito... como é que eu Não é posso aquele dizer? que a gente imaginava que fosse. Não. Posso fazer uma pergunta? Pode. Tudo bom? Pode. Bom dia, a gente está dia. conversando aqui com a advogada tributarista Calíope Lima. Quero saber sobre imposto de renda, porque o povo diz, mas ainda não está no prazo, né? Mas eu não quero saber do prazo do próximo ano, eu quero saber quem deixou de fazer nesse ano, quais as consequências e se pode ainda resolver essa situação. Existe uma retificação, né? A gente tem um prazo para retificar, que é muito mais amplo do que o prazo até o dia 31 de maio, mas existe consequência em valores, né? Em real, para essa informação fora do prazo. Mas sempre é tempo de regularizar a sua situação fiscal. Paga-se então a taxa? Paga-se. Não se chama da taxa, né? Porque a gente aqui não está falando de taxação, a gente está falando de uma não digo punição, mas de um alerta para aquele contribuinte. Contribuinte, você precisa fazer isso no momento correto, sob pena de ser penalizado por não observância desse momento. E quais as consequências? Por exemplo, para quem hoje está passando por alguma situação, quer abrir uma conta, enfim, o que é que a pessoa pode ser penalizado por não ter aí declarado imposto de renda? Isso, é uma penalidade que a gente consegue facilmente reverter, retificando essa informação, inclusive dentro de um contexto tributário. A gente pode, inclusive, se a gente não tiver as informações efetivas naquele momento de retificação, a gente pode implantar informações que eu tenho de posse e depois adicionar de forma integral, mas é como se fosse o meu CPF está irregular, é como se fosse paralelo. Eu não posso assumir um cargo público se o meu CPF estiver de posse de alguma irregularidade. Se a gente tiver que fazer uma comparação, é como se fosse nesses dois formatos de penalidade, quando o imposto de renda não está em dia. A recomendação é sempre fazer a declaração no tempo certo, Exato. né? Porque a multa é mais cara do que a Exatamente, então, exatamente. faça a declaração. Exatamente. Sempre há o que melhorar quando você faz as coisas no tempo, né, Josival? E só em relação ao Dezembro Roxo, dentro de contextos empresariais, veja, se eu tenho como deduzir 6% do que eu pago de imposto de renda, fazendo até uma ação social, por que não fazer? Então, dentro de planejamento tributário, a gente sempre indica e fomenta muito esse aumento dessa destinação como doação para reduzir tua base de cálculo e ainda promover um benefício social. É importante destacar que quem deixou de
declarar imposto de renda, né, na versão passada que teve agora, tem que fazer isso. Não é porque recebe até R$5.000 que está isento do que passou, não. Você vai fazer a simplificada, né? Inclusive, foi bom você ter falado nisso, para que você faça essa dedução dos 6%, você não pode optar pelo imposto de renda simplificado, você vai ter que fazer a mais completa. Então, isso demanda também, isso aí muitas vezes é o motivo pelo qual as pessoas passam batido dessa possibilidade, porque precisa fazer um imposto de renda mais detalhado, para poder informar a quem eu vou destinar essa doação do Dezembro Roxo, que a gente está tratando aqui. É isso. Vamos seguindo aqui, 7h22. Agradecer a presença dela aqui. Alguma coisa mais pra gente complementar. Queria contar muito mais vezes aqui presente no estúdio. Acredito que a gente vai falar muito aqui. Até declaração de imposto de renda, a gente está fechando o ano. A gente está recebendo aqui no estúdio a advogada tributarista, direito tributário, a doutora Calliope Lima. Alguma coisa mais, Josval, Poliana? Tranquilo, porque é o seguinte, hoje foi como se uma prestação de contas para o nosso público ouvinte, o nosso telespectador do YouTube, possa fechar aí o ano se organizando. Não declarei imposto de renda, se organiza. Para começar o ano, aquela história, é um recomeço, isso, né? Tem que estar em dia também com as contribuições. Exato. Então, assim, foi um momento de você rever, tá tudo ok? Passa adiante. Não tá, resolve que ainda dá tempo, né, doutora? Falando até como uma informação final, dentro desse teu gancho, dentro de um contexto de final de ano, vocês, empresários, né, microempresários que aderem ao Simples Nacional, também estamos no momento ideal para reorganizar a casa. É isso. Então, se você tem algum tipo de débito do Simples Nacional, temos hoje acesso a parcelamentos e diminuição de dívida até o dia 31 de dezembro, para que você possa renovar esse ano com o seu CNPJ novamente ativo e praticamente voltando para o jogo, né? Estando de novo dentro do jogo sobre as regras fiscais do Brasil. Obrigado, agradecendo. Eu que agradeço, gente. Aqui. Volto sim. Tchau, tchau. Foi um prazer. Estamos devendo o bolo. Pois é. Devendo o bolo. Vamos ver se nos de 2 meses tem, né? É essa a expectativa. Ô, Poli!